Olá, turminha. Nós terminamos de ter uma live, né, agora mesmo, sobre sólidos geométricos. Tenho certeza que vocês aprenderam muito nesta aula de hoje. E para aqueles, né, que não puderam participar da live, ou para aqueles que participaram também e queiram tirar alguma dúvida, estou deixando essa aula aqui sobre o conteúdo trabalhado na live de hoje, que foi sobre sólidos geométricos. Então, vamos lá? Matemática, videoaula 54, matemática, geometria. Professora Rosângela Macedo Fernandes. Olha que turminha animada para a aula aí hoje, ó. Vamos ver essa turminha que realmente está animada ou vocês estão vindo para brincar? Antes de tudo, organize seu espaço de estudo. Encontre uma área em sua casa onde você possa se sentar confortavelmente e focar. Separe esse espaço do seu espaço de relaxamento, de preferência longe de uma tela de televisão ou outras distrações, né? Então organize, coloque um caneco com água, né? Um copo com água, porque nós temos que tomar água direto também. Organize todo o seu material para a aula. Diminua as distrações. Use a imaginação e finja que está na escola e não em casa. Bloqueie seu telefone se for preciso. Não tenha medo de pedir ajuda de seus pais. Sempre que tiver dúvida, assista novamente às videoaulas ou consulte seu livro didático ou pergunte à professora lá nos comentários, certo? Anote tudo. Use um caderno para acompanhar seu progresso ou quaisquer pergunta que você possa querer fazer ao seu professor sobre as lições da aula, certo? Eu sempre falo isso, vão anotando tudinho. Vamos aos nossos objetivos de hoje. Identificar o significado de geometria, identificar formas geométricas ao seu redor, identificar os sólidos geométricos, associar figuras geométricas espaciais às suas planificações, analisar, nomear e comparar seus atributos. Então, na aula de hoje nós vimos isto na live, né? Mostrei para vocês com o sólido no concreto, identificando o sólido, cada um deles, né? Os que eu tinha aqui em casa. Mostrei para vocês ele como que fica a planificação e também fizemos, né? Mostrei para vocês o atributo de cada um. Então, vamos lá? Noção de geometria. Desde a antiguidade, a geometria vem desempenhando um papel importante na vida humana. Como toda ciência, a geometria nasceu das observações e necessidade do ser humano. O primeiro matemático a apresentá-la de forma ordenada e lógica foi um sábio grego chamado Euclides. Esse Euclides é fogo, viu? Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver um tanto de coisa que ele já fez. Ele reuniu tudo o que sabia a respeito em uma obra de 13 volumes, chamada Elementos. A palavra geometria significa medida da Terra. Então vamos. Olhe ao seu redor e veja quantas formas diferentes existem. Quando estamos presencial, eu gosto muito de levar meus alunos ali para o Largo da Igreja São Sebastião, porque ali no Largo da Igreja São Sebastião dá para a gente observar várias formas geométricas, né? E ligando aos sólidos geométricos. Mas como não é possível, olha em casa, olha na casa de vocês quantas formas diferentes existem. Olha só, a estrela do mar, cada ponta da estrela do mar lembra o quê? Né? O triângulo, a bola, a esfera. Olha aqui na tartaruga, no casco da tartaruga. Olha só, o hexágono, né? Olha aqui, ó, circunferência aqui no moinho d'água. A caixa de presente lembra o cubo, né? Olha a árvore, o tronco da árvore lembra o cilindro. Olha a barraca aqui, olha. Essa barraca, nós podemos ver, ó, a face dela, um lado dela lembra o quadrado, a frente lembra o triângulo.
Olha na igreja, quantas formas nós podemos ver na igreja. Olha, paralelogramo aqui na entrada, uma pirâmide de base quadrada, né? Olha só, a cada face um triângulo na pirâmide de base quadrada, o telhado, olha só, o telhado, um retângulo. Então, quantas formas nós podemos ver ao nosso redor? Olha em casa, veja quantas formas vocês vão identificar na casa de vocês, na cozinha da mamãe, né? Nos brinquedos. Sólidos geométricos. Esses objetos apresentam formas diferentes. Alguns têm a forma do cubo, outros do paralelogramo, da esfera, etc. Vocês viram na nossa live que os objetos cilíndricos, cônicos e esféricos são arredondados. A esfera rola quando é solta numa rampa, eu mostrei isso para vocês. Já o cubo e o paralelepípedo, eles não rolam, eles podem apenas escorregar, também mostrei para vocês. O cilindro tem superfícies planas e não planas. Quando apoiado pelo lado da superfície plana, ele não rola. Apoiado pelo lado da superfície não plana, ele rola. Também mostrei para vocês isso na nossa live de hoje. Os sólidos geométricos e suas superfícies. Os sólidos geométricos que não possuem superfícies arredondadas são chamados de poliedros. Os mais conhecidos são poliedros, porque porque ele tem muitos lados. Então, um exemplo aqui dos mais conhecidos, nós temos o cubo, né? Que vocês conhecem nas brincadeiras, nos jogos de vocês, que é o dado, é uma forma de cubo. O paralelepípedo, né? Aqui tem essa forma aqui espacial, e tem essa forma, se vocês repararem, em algumas cidades, é muito usado o paralelepípedo para sentar o calçamento das ruas ou em praças, né? Podem ver que esse senhor aqui, ele está com paralelepípedo, né? Assentando na rua, né? Fazendo calçamento. E aqui é uma forma uma forma espacial do paralelepípedo. São exemplos de sólidos geométricos. Nós temos uma pirâmide, olha só. Essa pirâmide aqui, ó, é uma pirâmide de base triangular, ó. Então, a pirâmide também é um exemplo de sólido. E eu acho que eu escutei alguém falar, olha, estou anotando tudo, professora Rosângela. Muito bem, espero que esteja anotando, é muito importante essas anotações. Os poliedros não, os poliedros são formados por superfícies planas, chamadas polígonos. Então, desde a educação infantil, vocês aprenderam a identificar os polígonos, os principais. Um deles foi aqui, ó, a frente do poliedro do cubo é o chamado quadrado. Tenho certeza que as professoras da educação infantil já apresentaram para vocês, e assim nas outras séries, primeiro, segundo, terceiro. Quarto ano, eu não sei se vocês viram, ano passado foi um ano meio complicado, né? Então, aqui, ó, os poliedros são formados por superfície plana, chamadas polígonos. Então, aqui nós temos a frente dele, aqui, ó, é um quadrado, que nós chamamos de face. Então, vamos aproveitar e rever os atributos de um sólido. Então, aqui, cada lado de um polígono é chamado de face. Então, nós temos essa face aqui, a de cima e as laterais. Agora, onde as faces se encontram, que nós chamamos de quina, são chamadas de arestas. E lá em cima, né, onde se encontram as partes de cima com as laterais, pontinho, nós chamamos de vértice. Então, esses são os atributos. Então, os atributos do sólido são face, arestas, né, quando os lados, a quina que os lados se encontram, e a pontinha lá em cima chamado de vértice. Professora Rosângela, também estou anotando tudo. Muito bem, olha que gracinha, está todo mundo anotando, é muito importante. Os polígonos que formam a figura são chamados faces. O encontro de duas faces resulta em um segmento de reta chamada aresta, que eu falei para vocês, que é a quina, né? Onde elas se encontram. O encontro de duas arestas resulta em um ponto chamado vértice.
Observe os tipos de faces dos poliedros. O paralelepípedo tem 6 faces em forma de retângulo. Então, tem, ó, essa aqui da frente, uma, atrás dela, duas, em cima, 3, embaixo, 4. Aqui do lado, 5, 6. Então, o paralelepípedo tem 6 faces em forma de retângulo. O cubo tem 6 faces em forma de quadrado. Então, observe, essa da frente, a dos fundos, a da lateral, a da outra lateral, a de cima e a de baixo. São 6 faces. As pirâmides têm a base sempre em forma de um polígono qualquer, enquanto as outras faces são sempre triângulos. Então, essa pirâmide, essa primeira aqui, é a pirâmide de base triangular. E ela vai ter 3 faces. A pontinha dela aqui em cima, que nós chamamos de vértice, e a quina de cada uma aqui, ó, é chamada de aresta. Essa segunda aqui é uma pirâmide de base quadrada. Na live de hoje eu mostrei para vocês a pirâmide de base quadrada, de base pentagonal e de base hexagonal. Aqui nós temos esses 2 exemplos. Então, ela vai ter a base, né? E tem 4 laterais com a base 5, então tem 5 faces, e aqui em cima são o vértice da pirâmide. E cada quina aqui é chamada de aresta, que vocês viram na videoaula de hoje, na live. Professora Rosângela, e os sólidos geométricos que possuem superfícies não planas? Mostrei para vocês também, então vamos ver. Aqui no primeiro exemplo, nós temos cilindro. As bases são circulares, né? Em cima e embaixo são bases circulares, que são figuras planas. A superfície lateral é uma figura não plana. Então, quando eu coloco ele em pé, vocês viram que ele não rola. Quando nós deitamos, ele rola. Aqui nós temos o cone. A base é circular, né, uma figura plana, e a superfície lateral é uma figura não plana. Ele rola em parte, porque ele começa a rolar e começa a girar em volta de si próprio também. Aqui nós temos a esfera. Este sólido tem a superfície toda esférica, e qualquer posição que nós colocamos, ele vai rolar, porque é uma esfera, uma bola, mostrei para vocês também. Professora Rosângela, então, analisando um sólido geométrico, como que podemos falar de seus atributos? Muito boa essa pergunta. Atributos do cubo. Vamos ver o nome do sólido, né? Quando eu peço, faço essa atividade, coloco os atributos de cada sólido. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, aqui, ó, atributos do cubo. O nome desse sólido aqui é cubo. Faces são as laterais, né? Tem quantos lados? Tem 6 lados. Arestas, né? Cada quininha aqui tem 12 arestas, mostrei para vocês na live. E o vértice é cada encontro das arestas lá em cima. Então, são 8 vértices e a forma de suas faces vão ser quadrada. Então, quando eu peço, classifique o sólido geométrico com relação aos atributos. É tudo isso que vocês têm que fazer. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 itens que têm que ser relacionados. O nome do sólido, quantas faces, quantas arestas, quantos vértices e forma de suas faces. Agora, no caderno de matemática de vocês, vocês irão descrever estes sólidos de acordo com seus atributos. Eu não vou falar o nome, porque vocês vão ter que identificar para mim. Então, façam, né? Comparem, né? Peguem um que vocês têm em casa, algum objeto parecido, para vocês poderem ver melhor. Se tiverem dúvida, voltem na nossa videoaula para assistir, tá? E te esclarecer as dúvidas para poderem classificar de acordo com o atributo, igual eu fiz do cubo anterior. Estudar em casa pode ser difícil, mas é possível. O ensino à distância ajuda a reforçar habilidades para toda a vida, como gestão de tempo, né? Nós temos que nos organizar o nosso tempo. Então, todo dia, a professora, todo dia, 7 horas da manhã, a professora já coloca a aula para vocês.
Eu coloco aula 7 horas, 7h05, 7h10. São os horários que eu já coloco, como se estivesse trabalhando lá na sala de aula. Então, todos os dias, 7 horas da manhã, vocês podem acordar que já tem aula para vocês. Então, o que, que é isso? É gestão de tempo e de energia, né? Independência e pensamento criativo, né? Então, vocês já sabem, não precisa o papai e a mamãe acordar vocês, não. É como se vocês tivessem que ir para a aula. Organize, porque a professora coloca todos os dias e coloca atividade todos os dias também, né? Por causa, tem o plano de estudo de vocês. Então, estudar em casa pode ser difícil, mas é possível. Nós descobrimos isso desde o ano passado. Muito obrigada. Espero que tenha aprendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, voltem à aula, tá? Sempre que tiverem dúvida ao fazer um exercício, retornem à videoaula. Não fiquem com dúvida, porque os conteúdos sempre serão aprofundados. As dificuldades tendem a aumentar. Fiquem com Deus.